Hello! Boa noite, pessoal! Bora começar mais uma live aqui no perfil. Hoje a gente vai fazer uma live sobre qual é a voz do seu prazer e os 5 pilares, para estar desbloqueando a pelvis e expandir o prazer que você merece. Viver, sentir, expandir cada vez mais na sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto de sexualidade uterina e alquimia sexual feminina. Então sejam mais do que bem-vindos, porque hoje eu prometo que eu vou entregar muita coisa incrível para vocês, reveladora, para que vocês possam cada vez mais conectar com a pelvis, expandir o prazer e, acima de tudo, encontrar um espaço de vitalidade, poder pessoal e expansão. Para que você possa viver uma sexualidade cada vez mais, eu acho que não só mais prazerosa, coerente com a ciclicidade do seu corpo, com útero, com vulva, mas acima de tudo, uma sexualidade mais autêntica, mais viva, mais potente a partir de quem você é. Porque sim, nos ensinaram a viver uma sexualidade baseada num corpo com pênis, numa sexualidade voltada muito mais aos filmes adultos, ou uma sexualidade cheia de culpa, vergonha e castração, que fazem muitas vezes a gente se infantilizar e perder esse fogo pessoal, sexual, esse fogo do poder pessoal, esse fogo de ser quem a gente é. Então sejam mais do que bem-vindos, eu sou a Elisa Marcelino e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas também preciso da ajuda de vocês. Quem está chegando, conta para mim como é que está o som, como é que está a imagem. E já quero dizer aqui para vocês que eu estou super animada, então prepara, pega caderno, pega caneta, que eu vou passar inclusive exercícios para vocês. E acima de tudo, já estou ansiosa aqui, com o coração batendo a mil. Tô vendo aqui que a Simone Mello tá alegria estar aqui. Ai, que delícia, Si. Então sejam mais que bem-vindas. Me digam aí se você é minha aluna, deseja ser minha aluna, como é que tá, se você tá me seguindo há muito tempo, se é a primeira live que você participa. E bora lá, né? A Débora, tudo certo? A Mir também. Mirtácia, que nome diferente. Então, bora lá. Eu acho que uma parte essencial, acho que para quem está começando a seguir, quem está assistindo essa live pela primeira vez, é entender um pouquinho sobre como que eu vejo a sexualidade. Principalmente sexualidade de um corpo com vulva, um corpo com útero ou que foi retirado, né? Que é a consciência principalmente de que nosso corpo, ele não necessariamente funciona como se tem um pênis. A nossa anatomia é totalmente diferente, você tem uma capacidade multiorgástica incrível, potente, que está aí, infelizmente, adormecida pela falta de informação, mas acima de tudo, por todas as experiências que a gente viveu, todas as crenças que nos foram colocadas, não só sobre o que é o corpo, sobre como deveria ser o sexo, o prazer, como deveria ser então uma pessoa com vulva e útero, e eu acho que é muito forte falar isso, né? Porque aqui, normalmente eu trabalho com pessoas que se identificam como mulheres, então estou tentando me adaptar o máximo possível para expandir a nossa linguagem, né, e ser mais integrativa, mas provavelmente vou acabar falando mais mulher ao longo da live, então relevem um pouquinho, né, mas realmente é muito desafiador na nossa sociedade quando a gente cria um conceito sobre aquilo que é o sexo e o prazer, que não necessariamente responde aos nossos tempos, que não necessariamente, dá permissão para a gente extravasar, transbordar de prazer e transbordar de um lugar muito de segurança interna. Porque essa pressa, essa tensão de então do que o outro vai pensar, o que acontece se eu fizer algo estranho, ai meu Deus, meu corpo, né, se eu estou acima do peso, ou se eu não me sinto uma mulher bela, sensual, como muitas vezes é vendida na mídia, e às vezes até mesmo se a gente atende todos esses estereótipos, né, esse estigma então do que é ser a mulher sexy, sensual, bem resolvida sexualmente, quantas de noias, né, quantas crenças limitantes é colocado sobre nós, aonde a gente sempre precisa ter uma validação do outro, né, de alguém nos falar aquilo que a gente é, ou então alguém conhecer mais o nosso corpo do que nós mesmas. Só que esse corpo, quem sente somos nós, e a gente precisa validar esse prazer, a gente precisa dar voz a esse prazer. Não só a voz de comunicar aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente deseja, os nossos bastas, que é importante sim, porque a gente só alcança isso quando está conectada com esse corpo, quando reconhece aquilo que ele sente, atende às suas necessidades, quando a gente explora, mas acima de tudo, dá vazão para que a voz permita expandir
desbloquear ainda mais essa conexão, então, com a nossa pelvis, com o nosso útero, com a nossa vulva. E é importante sempre lembrar, né, que mesmo que eu fale útero, e muitas mulheres tenham retirado, infelizmente, né, por N questões, principalmente por questão da patologia, enfim, né, é muito importante eu falar que, independente se você tem ou não útero hoje, se você nasceu com um útero, a sua sexualidade, ela é cíclica e não linear, como nos ensinaram. E mesmo que você tenha retirado, esse centro energético está aí, e você ainda tem boa parte dessa anatomia, você só retirou o órgão, mas o sistema nervoso, o nervo vago, o nervo hipogástrico e o nervo pélvico que conecta essa região, está aí ainda. Então a gente precisa olhar com muito amor, se conectar com essa força, né, para que a gente possa expandir, tornar o nosso corpo um espaço de segurança receptivo, não só para receber de uma outra pessoa, né, seja uma penetração, um dedo, não importa como, né, mas acima de tudo esse espaço receptivo para a gente fluir e se entregar, porque ele precisa estar seguro, porque um corpo que está ansioso, com medo, frustrado, cheio de experiências negativas, ele vai se fechando. Ele vai se contraindo e ele vai se tensionando. E a nossa voz, assim como os demais 5 pilares que eu vou ensinar para vocês hoje, vai ajudar vocês a tornar esse espaço mais seguro, muito mais prazeroso e muito mais integrado com quem você é. Então, bora lá. Vou ver aqui as mensagens. Até preparei hoje um mapa mental, né, para eu não fugir tanto, porque vocês sabem que eu gosto de devagar às vezes, né? É uma divagação boa, mas, né, para a gente conseguir ter uma linha, né, de raciocínio junto com a Elisa. A Gisela tá falando, oi Elisa, a sua imagem está boa e o áudio também. E, gente, eu tô me sentindo bonita, né? Enfim, já ia falar, você está bonita. Não, não foi isso que me falaram, mas, né, a gente se reconhece aqui. A Mirtaz está falando, sigo e ainda não sou sua aluna. Mas fica aí o campo aberto para ser. A Débora tá falando, verdade, as crenças. Elisa, tem alguma visão energética do anticoncepcional e a sua influência na libido? Então, a minha visão... Mirtaz... Então, a minha visão sobre o anticoncepcional é que, acima de tudo, é super importante que a gente tenha consciência de como ele realmente afeta o nosso corpo físico e sim, ele vai afetar sim o nosso corpo energético. Qualquer coisa, qualquer substância que a gente coloca dentro do nosso corpo. E quando a gente toma um anticoncepcional, a gente inibe a ovulação. Então, se a gente não ovula, a gente não menstrua, né? O que sai normalmente, o sangue, ele não necessariamente é a liberação do sangue menstrual. E é muito forte falar isso, né? Porque eu não acredito necessariamente que o fato de a gente tomar anticoncepcional inibe a nossa ciclicidade. O fluir inibe totalmente, então, o fluxo energético, essa ciclicidade do nosso corpo, porque mesmo uma pessoa que já adentrou a menopausa, ou então uma criança, né, que ainda não adentrou a sua menarca, não teve a sua iniciação, né, lunar, que seria a primeira menstruação, a gente já é cíclica, independente da fase da vida em que a gente se encontra. No entanto, o efeito do anticoncepcional ele vai estar inibindo a produção hormonal. E isso vai afetar o nosso corpo, vai inclusive, isso tem estudos, tá, gente? Além de, né, dar um aval para a patologia em si, para o desenvolvimento, então, de miomas, entre várias outras questões, que é muito mais profundo que isso, ele vai estar afetando, então, essa conexão, inclusive, com o nosso sentir emocional. Existem estudos, inclusive, que afetam, inclusive, o aumento das taxas de depressão. Isso é muito forte. E, além de que, se a gente não está com esse balanço hormonal, vai ter uma queda bem forte, então, na nossa libido. E é importante também falar aqui que a nossa libido, né, ela não é só o desejo sexual, embora ele seja uma grande expressão. A libido é todo esse desejo de viver a vida com prazer, é energia sexual em movimento, é isso que te faz ir para a vida. A minha visão é que a energia sexual, então, ela é, acima de tudo, essa força que faz eu criar tantos projetos, essa força, então, que me vem aqui para comunicar com vocês, essa força, então, também de abundância, de dinheiro, de trabalho, de relações, de projetos, de criatividade. É bem mais profundo do que isso, mas vai estar afetando, porque se a gente está desconectado, então, desse fluir desse corpo, vai estar alterando, tá bom? Significa, então, que eu vou te dizer para parar de tomar anticoncepcional? Não, eu acho que cada mulher tem o direito de escolher o seu método
contraceptivo, né? E que tenha todas as informações, existem N métodos, né? E você tem esse poder de escolha. O que eu não acho tão certo é quando as pessoas tentam empurrar algo que não necessariamente faz bem para você e te tira o livre-arbítrio, porque anticoncepcional, ele não trata a patologia, ele só inibe a ovulação, tá bom? Porque eu sei que tem muitas mulheres, né, então, que tem mioma, endometriose, entre 1001 questões, né, principalmente com o nosso aparelho reprodutor, que eu também não gosto de usar esse termo, porque reprodutor, então, limita de que a gente, então, né, se a gente tem esse sistema, se a gente está ovulando, a gente necessariamente tem que engravidar. Isso também é uma escolha nossa. Mas eu acredito que esse centro físico e energético, eles também são capazes de criar tantas coisas, tantas potências, mas acima de tudo, gestar essa mulher, quem você é, seja num ciclo, né, uma variação de 28 meses, menos ou mais, mas acima de tudo, a gente está ciclando a todo momento, e esse é um centro de poder muito forte, aonde não só no nível energético e no nível emocional, a dança hormonal está afetando, então, as nossas emoções, a nossa energia de vontade de criar mais, estar mais em contato com o mundo, assim como essas necessidades internas de recolhimento, estão dando informações para nosso sistema, né? Então a gente fluir através da ciclicidade é importante, mas também compreender que a gente tem uma sexualidade uterina é entender que o nosso útero físico, inclusive, ele é um órgão de prazer, não só da relação sexual e do autotoque, mas acima de tudo, a sexualidade fala de todos os processos do nosso corpo que são prazerosos, inclusive o ciclo menstrual, né, ovulatório, inclusive a própria amamentação, o trabalho de parto. E eu sei que isso, já estamos fugindo um pouco do tema, mas vai fazer sentido mais para frente. Podem ser, todos esses processos que eu falei, eles podem ser orgásticos. E não necessariamente porque você está criando uma fantasia na mente, tem desejo de transar, ou de se autotocar e estimular e tem o objetivo de alcançar o orgasmo, mas por conta da liberação hormonal, inclusive a ativação dos nervos, que um deles é um dos principais, inclusive para liberar a voz, expandir, né, essa potência, expandir esse prazer para todo o nosso corpo e essa fluidez, é um nervo vago, que eu vou falar daqui a pouco. E está totalmente conectado com o quê? Com a nossa garganta, a nossa voz, inclusive a nossa boca, e está conectado com o nosso útero e o nosso cérvix. Então, o útero, o cérvix, e daí começa nosso canal vaginal e depois a nossa vulva, de uma forma bem geral. Hoje foi um dia um pouquinho desafiador, porque faltou a eletricidade aqui na chácara, né? Então eu não consegui, eu queria usar aqui o aplicativo para colocar algumas imagens para vocês, mas fica numa próxima, né? Eu queria mostrar exatamente essas conexões para fazer muito mais sentido. Porque falta, sim, educação sexual uterina para nós. E quando a gente também não consegue visualizar eles dentro do nosso corpo, entender esses processos, inclusive de como a dança hormonal, como inclusive essa ciclicidade, independente então se você necessariamente tá na fase então fértil, não, se você ainda menstrua ou em qualquer fase da sua vida, você ainda que não seja grandes picos hormonais, uma grande alteração, inclusive do tempo de excitação, inclusive no tempo e abertura e resposta do seu corpo, do aumento ou da baixa libido, ou principalmente, né, eu acho que é algo que é tão pouco falado, sobre como o nosso desejo se modifica e as próprias fantasias, imaginários e quais sentidos despertam no nosso corpo a cada uma dessas fases, porque muitas vezes a gente acredita que a gente só tem fogo, né, para transar, se relacionar, se tocar na fase fértil e, claro, né, pela questão hormonal, pelo pico de estrogênio que aumenta muito essa vontade, assim como a produção então de hormônios sexuais vão ajudar. No entanto, existe uma grande variação de como o nosso corpo funciona ao longo dessas fases e principalmente tem muita mulher que também sente muito desejo, por exemplo, quando está menstruando. Tem outras mulheres que, por exemplo, eu sinto muito desejo quando estou na minha fase pré-menstrual, né? Parece que vem. E é interessante como até mesmo o sistema de inibição, por conta de a gente estar mais conectado com o inconsciente. Já estou aqui mudando o tema dessa live, né? Fiz um mapa mental para falar sobre a voz, para focar mais, mas eu só vou finalizar isso
Mas é muito interessante como o nosso inconsciente, como muitas vezes esse processo do aumento do progesterona no nosso corpo, né, que principalmente na fase lútea, após, então, assim que a gente ovula, a gente começa então a entrar mais na nossa fase lútea, a gente começa então progesterona, a gente começa a se conectar muito mais com essas coisinhas, esse inconsciente, ele parece que o véu da divisão, né, desse racional muito forte, com o nosso inconsciente, ele vai ganhando maior amplificação e fica muito mais fácil, às vezes, inclusive, de lidar com esses aspectos que a gente tem tanta vergonha, tanta culpa de explorar da nossa sexualidade. E eu acho tão incrível esse tema. Depois vocês me contam se tem interesse que eu faça uma live só sobre esse tema. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa voz? Vocês estão gostando do tema? É algo que interessa a vocês? Se vocês gostam dessa temática, conhecem mulheres que se interessem, clica aqui nesse botãozinho que é um aviãozinho, manda para as amigas, né, que tem interesse. Você sabe que tem mulheres com muita dificuldade, então, de se entregar ao prazer, de se permitir vivenciar, que sente muita culpa, muita vergonha, que você percebe que há bloqueios nessa área, dificuldade não só de alcançar, mas às vezes de se permitir fluir. Porque muitas vezes a gente cria esse estereótipo, né, que para ver então a sexualidade ela é muito enrijecida, é o estereótipo da pornografia. Só que a pornografia ela é totalmente contraproducente à forma como o seu corpo funciona. E acima de tudo, né, vai criando várias coisas dentro da nossa cabeça, de como tem que ser a nossa vulva, de como tem que ser o nosso corpo, de como tem que ser a resposta sexual, inclusive como que tem que ser a voz do nosso prazer, que não necessariamente nos ajuda. E fora que às vezes cria um monte de reforço negativo sobre a nossa autoimagem, gera mais culpa, né? Tirando que tem um aval, né? E como que eu posso falar? Até uma conotação e uma aceitação implícita da violência contra o nosso corpo. Porque se você não está relaxada, se você não deu tempo de excitação, quando você é penetrada e o seu corpo, a sua vulva não está inchada, se o seu canal ele não está relaxado, ele não está lubrificado, se você é penetrada vai te machucar, isso cria informação. Até mesmo as penetrações fortes, que é tão incitada, quando o nosso corpo não está preparado, além de criar mais trauma dentro dessa região, vai criando coraça, sistemas de proteção que vai reforçando a anestesia dessa região. É muito forte isso. Basicamente, a gente tem um aval ao, infelizmente, não vou usar essa palavra porque senão o Instagram vai cair aqui, mas é um abuso, né? Pronto, falei, né? Enfim, a gente tem um aval à violência contra o nosso corpo. Então, entender a nossa sexualidade uterina é retomar, reconhecer esse corpo, entendendo e se empoderando dele, sendo soberana dele, que não é ser superior a alguém, mas reconhecer como esse corpo funciona, dar voz a essas necessidades, a esses limites, dar voz a esse prazer que em todas nós, né, independente se você passou em algum momento da sua vida uma experiência negativa ou não, que você tenha conhecimento, todas nós dentro desse inconsciente coletivo, né, que tem tanto ao mesmo tempo uma grande castração religiosa e por um outro lado tem uma liberdade sexual que ainda assim é uma liberdade sexual bastante castradora, porque é voltada no que o outro pensa, no que o outro deseja, em como que eu tenho que agir a partir de um modelo que é vendido pela mídia e que gera, às vezes, muito mais insegurança do que autopermissão. Para mim, liberdade sexual está muito mais a ver sobre ser soberana desse corpo, aceitar com profundidade esse prazer, se permitir vivenciar e nutrir com esse prazer, reconhecer os processos, mas também entrar num processo muito de integração e o poder da nossa escolha, porque independente de como você escolhe vivenciar o sexo, e aqui eu não tô falando que todo mundo agora tem que fazer papai e mamãe, que não pode ter um sexo selvagem, que não pode vivenciar suas fantasias, bicha, o corpo é teu, faça o que você sentir à vontade, mas reconhecendo que isso é uma escolha sua, e não de outra pessoa, ou do condicionamento que te levaram a acreditar que só poderia ser vivido de uma única forma. E eu acho que para mim isso é tão empoderador, e é por isso que trazer a nossa voz, dar voz ao nosso prazer é tão importante. Eu vou contar rapidamente aqui, se você ainda não conhece um pouquinho da minha história, né? Eu já tô aqui falando há 20 minutos, não tô falando dessa voz, né, galera? Muito prazer, uma live com Elisa, mas hoje eu vou manter o foco aqui, hein? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu não sei se vocês sabem,
né? Tem muita gente nova chegando aqui, mas, né, Dona Elisa nem sempre foi assim, ou melhor, já foi alguns aspectos dessa personalidade ascendente leão, porque eu sou libriana, né? Tenho essa parte também, né? Muito expressiva, muito também de querer falar. Tem essa lua em peixes que gosta de tocar em tabus, que gosta de olhar essa parte, né? Onde há muitas feridas. E é muito interessante porque ao longo da minha vida, principalmente na última década, eu acabei entrando em contato com algumas informações tão importantes sobre a minha história, né? Quando mais ou menos, há uns 10 anos atrás, quando eu estava voltando para o Brasil, eu comecei então esse caminho do xamanismo, do sagrado feminino, que foram passos importantes na minha história, sim. Só que ao mesmo tempo, né, esse acesso a esse corpo, a espiritualidade, trouxe à tona, por um lado, várias culpas de algumas experiências, assim como também o despertar de memórias. E é muito forte falar isso, né, porque esse despertar de memórias veio à tona, então, experiências de abuso, né, desde a infância, né, não no âmbito familiar, mas sim de professores, infelizmente, e que foi trazendo uma outra conotação, inclusive eu tendo que lidar pelo abuso que eu passei quando eu tive 18 anos, quando eu morei fora do país. E foi nesse momento onde eu estava em crise interna com o trabalho, entrando e saindo de relacionamentos extremamente tóxicos, não só da parte da pessoa, né, das pessoas com quem eu me relacionava, mas principalmente a toxicidade havia muito aqui dentro de mim, onde eu ainda achava, por exemplo, que eu tinha que ser fodona na cama, e é muito engraçado, né? Eu me achava super bem resolvida porque eu não tinha problema de me relacionar com as pessoas, transar, e ao mesmo tempo eu tinha várias neuras, né, de insegurança, de abrir mão do meu prazer e dar tudo para o outro, assim como dificuldade de sair do mental e se conectar com o corpo, essa dificuldade de se entregar totalmente, e um medo e uma vergonha muito profunda dessa parte minha que é tão expressiva, da minha autenticidade. E nesse processo foi aí que então comecei a estudar, né, a sexualidade. Eu sei que, não, também, né, agora já voltando, contando a história inteira da Elisa, né, ao longo desse período, né, não sei se vocês sabem também, mas eu fui bailarina por mais de 10 anos, então algo que eu sempre gostei muito foi palco, um holofote, né, não necessariamente me comunicar, mas sempre gostei muito em estar em expressão ao mundo, né, e ser vista como tal. E quando, principalmente após os 18 anos, né, que esse evento aconteceu, infelizmente, por conta... É forte falar isso. Até hoje, para mim, às vezes é um pouquinho difícil, dependendo do dia, né? Mas especialmente porque foi eu estar em evidência, foi eu mostrar, então, a arte, a beleza, estar no palco, foi uma das coisas que sempre atraiu o predador, tanto na infância quanto aos 18 anos. E foi nos 18 anos, quando eu voltei para o Brasil, né, depois desses episódios, eu decidi que então eu precisava abrir mão, porque isso, de alguma forma, eu comecei a entender dentro da minha mente, no inconsciente, de que era perigoso ser eu. Era perigoso me mostrar no mundo, era perigoso expressar minha voz, era perigoso, de alguma forma, né, eu sei isso. Ser essa pessoa, né, eu sempre fui muito expansiva, muito alegre, ao mesmo tempo também, né, com emoções confusas, um pouquinho explosiva. Mas eu comecei a negar partes importantes de quem eu era. E nesse processo, então, de reconectar com a minha sexualidade, um dos passos mais importantes que eu tive foi de voltar a me expressar. Foi voltar, então, a sentir o meu corpo, a lidar com as minhas emoções. Porque não é possível escolher entre sentir amor, sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir prazer, porque tudo é o mesmo sistema. É como... Não tem a gente escolher, porque se você deseja sentir prazer, você precisa estar conectado com o seu sentir. Então o meu processo, quando eu adentrei então esse mundo do Tantra, esse mundo da alquimia sexual, esse mundo do corpo e do prazer, foi antes de mais nada um processo de libertação desses sistemas de proteção que eu fui criando, que não estava só no inconsciente, mas acima de tudo no corpo. Um corpo tenso, um corpo amuado, um corpo que não conseguia comunicar, uma mente que precisava então ser uma boa menina, que então em alguns aspectos precisava ser a fadona, mas ao mesmo tempo a santa, muita culpa religiosa, porque eu sempre tive então uma busca espiritual muito forte e uma desconexão, um medo. Foi quando então, né, já fazendo esse trabalho interno, foi mais ou menos uns 6 anos atrás que foi criado esse perfil,
que até hoje não parou, né, com a comunicação. E a voz foi um dos pilares mais essenciais, porque a voz, gente, não é só a voz que você geme. Inclusive, até mesmo como a gente geme está muito condicionado pela pornografia, que é... Não é? Tô mentindo? Conta aí pra mim, gente. Não me deixa falando sozinha não, hein? Conta pra mim se tá fazendo sentido, se vocês conheciam essa parte da história. E lembrando que quando eu conto a minha história, eu só conto hoje a minha história porque muita coisa se reorganizou aqui dentro. Então a gente conta muito mais num lugar de trazer o conhecimento ao mundo daquilo que eu vivenciei do que necessariamente, coitadinha de mim, Deus, alguém me dá um abraço. Às vezes eu preciso de um abraço, mas muitas vezes eu preciso muito mais comunicar isso ao mundo, porque essa jornada me abriu um hall de entender e ter uma vontade genuína de trabalhar com outras mulheres, algo que eu demorei quase uma década para desbloquear. Porque, por incrível que pareça, se fosse só tocar o seu corpo, eu tenho certeza que você já tentou, menina, pegou essa vulva, estimulou, já tocou a X, Y, Z, e às vezes parece que não tá reagindo. Tentar, eu tenho certeza que todo mundo já tentou, mesmo com a culpa, mesmo com a estranheza, mesmo com as suas inseguranças. Mas, pasmem, boa parte do bloqueio não está necessariamente na questão anatômica. Está no seu inconsciente, está na memória do teu corpo e desse sistema nervoso que não consegue identificar o corpo como um espaço seguro. Então, a gente aprende desde pequeno a dar na mão do outro esse corpo, a seguir o julgamento do outro sobre a nossa aparência, ou então de como tem que ser o prazer. E muitas vezes a gente não desenvolve uma relação amorosa com aquilo que a gente sente, seja no prazer, seja com as nossas emoções, seja com a nossa própria história, os erros e os acertos que não tem nada a ver, às vezes, com o sexo. Mas o sexo, o prazer, ele vai amplificar tudo isso. E a forma como a gente lida com o prazer fala muito de como a gente lida com diferentes áreas da nossa vida e não só no relacionamento. E é muito forte porque mais de 90% dos nossos pensamentos, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente age, do nosso comportamento e daquilo que a gente deseja, fazem parte do nosso inconsciente. Isso é muito forte, porque boa parte, então, disso é composto, então, pelos nossos sistemas de crenças, de como a gente se sentiu em vários momentos da nossa vida que a gente não faz a mínima ideia e que, de alguma forma, nos impactou, modificou esse olhar sobre quem a gente é, as nossas capacidades, as nossas habilidades, quem a gente era, de como deveria ser o sexo e o prazer, de como que deveria ser os relacionamentos, de como deveria ser o amor, quais comportamentos a gente deveria ter para ser amada, para pertencer. E boa parte deles, pasmem, tá tudo lá na infância, desde o momento... Muita gente fala que é desde que a gente nasceu, mas eu diria que muito desse impacto tá desde o momento que a gente foi concebido, gestado, porque o sistema nervoso ali já estava sendo formado. Então, tudo aquilo que adentra o nosso corpo, nosso sistema nervoso, vai regendo de uma forma direta ou indireta. E isso é forte, porque... Uma das coisas que mais importante é falar aqui para vocês, que muitas vezes a gente não percebe como aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que nos penetra, e não precisa só ser pela vagina, né? Tudo aquilo que nos penetra, então, o ouvido, os olhos, a boca, o nariz, a pele, está gerando uma informação. E tem coisas que a gente nem lembra o que recebeu, mas modificou aqui dentro, porque atingiu o nosso sistema nervoso. E que, de alguma forma, algumas pessoas tiveram mais facilidade de processar, e outras não. Às vezes a gente acredita que trauma é só uma violência, um abuso, que sim, é muito forte, né? É desafiador sim, mas a forma como não só esses impactos, mas as experiências ao longo da nossa vida que a gente não conseguiu processar, desde que quando te chamaram, não sei se alguém aqui já ouviu isso, mas eu já ouvi, né? Então vou falar. Seja se te chamaram de burra, de feia, que você não parece uma mulher de verdade, porque eu ouvi isso ao longo de toda a minha vida e criou um condicionamento de que eu precisava mostrar pro mundo, não, pelo amor de Deus, eu sou inteligente, não, eu sou bonita sim, né? A necessidade aqui, ó, né, de estar, esse ascendente leão, né, de estar toda pomposa. Assim como... né, vai impactando a forma como a gente olha para nós mesmas, olha para a vida, como a gente se comporta. Tem como reverter esses impactos
Reverter, vamos lá. Eu não gosto às vezes de usar essas palavras cura, porque ela é muito linear, parece que você nunca mais vai tocar nisso, ou reverter, porque o que eu percebo é que esses processos, essas experiências do nosso corpo, a gente vai aprendendo a como diminuir os gatilhos que fazem a gente ficar tão ansiosa, tão nervosa, tão insegura e com medo, e a lidar com esses gatilhos internos, e a criar um espaço de segurança de como lidar. Porque se fosse pela minha história, eu nunca estaria fazendo uma live hoje, eu nunca falaria sobre prazer, e muito menos eu teria as experiências que eu tenho hoje enquanto uma mulher com útero, com vulva, multiorgástica, né, trabalhando inclusive com a sexualidade de uma forma bastante contracorrente e, acima de tudo, trabalhando com trauma. Porque, então, o trauma são essas experiências. Então, o que a gente faz é ajudar o nosso corpo a processar ele de uma forma amorosa. É começar a dar para esse corpo. Então, a todos esses momentos que a gente ouviu, essas falas, é trazer essa consciência de amorosidade com o corpo, tocar ele para desbloquear, inclusive, a memória dentro do corpo, que faz, então, ele enrijecer. Inclusive, a nossa pelve está cheia de rigidez por conta desses impactos, porque ali está concentrada enormes quantidades, né, de terminações nervosas e que respondem principalmente ao nosso cérebro reptiliano, que não é necessariamente, então, essa parte nossa que manda contrair, relaxar e vai responder, mas, por exemplo, no nosso canal, a resposta ali dentro é uma musculatura lisa e é o sistema nervoso ali dentro que vão estar, então, fazendo esse movimento da musculatura, ele vem, então, diretamente de como a gente está se sentindo, dessas experiências. Então, aquilo que é engatilhado, mesmo que no nível sutil, faz com que essa musculatura do canal, ela feche ou abra. Assim como o nosso cérvix, assim como a nossa própria voz. E é muito forte, né? Porque então, como que a gente vai lidar com isso? Voltando para o corpo, se reconectando com esse corpo, através de práticas corporais, através também de auto-observação, aprendendo a respirar, porque, pasmem, por conta, inclusive, das nossas experiências, ninguém... Por conta, então, dos níveis de cortisol e adrenalina que a gente vive ao longo da vida, o estresse do trabalho, as ansiedades, o medo do futuro, o medo, às vezes, de ser visto, esse questionamento e essas dúvidas constantes que pairam, às vezes, a gente, né? Sobre o que a gente tem que fazer, será que isso é certo, será que isso é errado, né? O que será que as outras pessoas vão pensar? Isso que aqui eu não estou nem falando de sexo diretamente, mas quando a gente traz isso para o sexo, parece que amplifica, porque ali é quando não só a gente tira as nossas roupas, porque tirar é fácil, gente, eu sou prova viva disso. Tirar é fácil, mas despir as máscaras que a gente criou, essas proteções. Então, para a gente se proteger das experiências negativas ao longo da vida, que faz então a Elisa ter que provar para o mundo sempre que é inteligente, que faz a Elisa muitas vezes, então, tentar negar, e foi isso uma das grandes questões da minha vida, né? Negar, inclusive, esse aspecto super expansivo, alegre, né? Entendendo que também ela tem momentos de desafio, de dor, de medo, insegurança. E é muito forte falar isso, né? Porque então, se a gente quer ser visto como adulto, se a gente quer ser visto como uma mulher sensual, sexual, é como se a gente não pode, então, dar vazão para esses outros aspectos nossos, da nossa vida criativa, da nossa alegria, dessa forma de ser, que não necessariamente vai seguir o padrão. E é por isso que eu falo tanto dessa autenticidade sexual, porque a autenticidade sexual não é seguir o que nos deram como certo e errado, mas é entrar num espaço do corpo e com muita amorosidade de trazer essa segurança para a gente poder se expressar na cama, na vida, de um lugar de segurança e não de se questionar quem a gente é, ou com medo do que as outras pessoas vão pensar sobre como é o nosso corpo, como que está a nossa vulva, se a gente está demorando demais, né? Então que aí vai várias coisas e comportamentos que a gente começa a reagir, então, de fingir orgasmo, de tentar agilizar ou ficar no controle mental, mas acima de tudo, entrar nesse espaço de autenticidade, de muita amorosidade com as nossas experiências e reconhecendo esse valor de quem a gente é. Porque não é o valor que vai ser validado pelas outras pessoas, porque vai por mim. No começo, bem provável que as pessoas vão reclamar, principalmente quem usufrui muito da sua autoanulação. Quando você começa a colocar limite, quando você começa a dizer não. Mas aqui então eu começo a dizer para vocês que essa voz do prazer vai se impactar todo o seu corpo, não só por conta do que isso vai relaxar o seu canal, vai abrir teu corpo e vai expandir essa energia.
Mas acima de tudo, essa voz que muitas vezes foi reprimida, autoconhecimento, Clênia resumiu bem, né? É essencial. Mas essa voz também que sabe, reconhece que aqui dentro, não importa o que você fez, não importa o que possa acontecer, você é soberana desse corpo, você tem um alto valor e tem uma responsabilidade antes de mais nada para aquilo que você sente. E para mim essa eu acho que é a maior prova de amor próprio que a gente pode desenvolver, essa maior autoestima, que é estimar quem a gente é para compartilhar com as pessoas e ter um espaço de vivenciar as experiências que você desejar. Portanto, que aí dentro seja as escolhas suas e não da outra pessoa. É lógico que dentro de um relacionamento vocês podem experimentar, conversar, né? Fazer concessões para experimentar e ver o que acontece num lugar de segurança, respeitando os seus tempos, sem sombra de dúvidas. Mas, acima de tudo, você não precisa provar nada para ninguém. E o que eu percebo, principalmente, é que as travas sexuais, elas vêm de um lugar muito mais onde a gente coloca esse poder pessoal, esse poder sexual na validação de uma outra pessoa, que vai ensinar como esse corpo funciona, de como a gente precisa ser vista. E na verdade não é totalmente o inverso, porque daí a gente começa a tirar também toda a responsabilidade do outro e abre um espaço para construir uma relação de prazer. Eu não estou dizendo aqui que você precisa casar, ter 5 filhos, enfim, viver pro resto da vida. Pode, se você quiser também. Mas se você não desejar, você também pode vivenciar isso, né? Porque é muito importante que, antes de mais nada, você esteja conectado consigo nesse espaço de segurança. Tá fazendo sentido? Porque às vezes, né, a gente dá uma viajada boa aqui, né? Então, é muito forte. E o prazer, para mim, foi uma grande chave de reconexão, inclusive, porque quando eu comecei esse caminho, eu não necessariamente lidei com o prazer logo de cara. Eu lidei com as minhas emoções mais reprimidas. E a voz, ela foi sexo e energia, sim. Total. E quando eu comecei, então, nesse caminho, né, mais de 10 anos atrás, né, então ter que lidar com essas memórias vindo à tona de abuso, essas memórias de tantos anos de repressão, né, auto-repressão, de autocriticismo, porque, gente, eu tenho certeza aí, é foda receber julgamento dos outros, mas não tem julgamento pior do que essa narrativa que fica passando e matutando no looping eterno da nossa mente. E se você me falar que isso não acontece com você, é porque talvez não esteja consciente. Porque se você prestar atenção no que passa constantemente na nossa mente, você vai perceber que, se a gente não presta atenção naquilo que a gente pensa, a gente também não está prestando atenção em como que esse corpo está. Se tem alguma parte que está mais rígida, se está dolorida, se está relaxada e como que ela está. E se a gente não percebe nem de forma mais ampla, tenho certeza que ninguém aqui está prestando nesse exato momento, inclusive, de como que está a pelvis de vocês, o canal. A minha está bem relaxada, porque eu estou falando e estou me sentindo muito bem aqui comunicando. Mas aqui está então essa porta, né? A gente passa o dia inteiro sentada sobre a nossa pelvis, amassando as principais terminações nervosas do prazer. A gente não movimenta essa pelvis, a gente muitas vezes, né, passa o dia inteiro então falando sim para as outras pessoas e não percebe que o sim que a gente dá para o outro, a gente está escolhendo dizer não para nós em diferentes aspectos. E às vezes parece, né, que está tudo bem, mas quando a gente começa a entrar nesse espaço de autoanulação, excesso de cansaço, excesso de responsabilidades que não são nossas e querendo controlar todo o ambiente para ser amada, ser visto como boazinha. Aqui, ó, estou me descrevendo inteira, né? Já trabalhamos muito isso, né? De ser amada, ser vista pelo outro como tal, buscando essa validação externa, faz a gente se desconectar. E se percebendo ou não, seu corpo vai expressando isso. Seja na falta de consciência da sua pelvis, seja no excesso de rigidez. E um dos pontos em que mais a gente encontra rígido não é só a nossa pelvis, é inclusive toda a nossa mandíbula, toda a nossa boca, toda a nossa expressão. E inclusive a nossa própria respiração, que compõe os pilares para desbloquear e expandir o prazer. Porque então, se a gente vive nesse excesso de demanda, nessa programação, nessa ansiedade, nesse estresse, a nossa respiração está super curta. E se a nossa respiração está super curta, o nosso corpo nem está funcionando direito. E eu digo isso porque é pura biologia. Se o teu coração não respira de verdade, se o seu pulmão não respira de verdade,
Provavelmente seu coração também não está bombeando direito. O seu diafragma torácico, ele não está se movimentando, e significa que então o diafragma lá da sua pelvis também não. Mas acima de tudo significa que o seu intestino não está funcionando direito, ou seja, você também não está cagando direito, você não está evacuando. E se você não está evacuando, significa que todo o teu corpo está carregando muito mais toxina do que deveria, ou seja, está um corpo inflamado. E essas inflamações não estão só refletindo na sua saúde como um todo, mas principalmente no seu útero, nos seus ovários. É a causa das grandes questões ginecológicas. E antes que você pense, ai, nada a ver, vamos só lembrar na sua anatomia que o seu reto compõe, fica assim, ó, tato a tato, com a parede do teu reto e a parede do teu canal, eles estão em contato. Então, com o prezinho, sem evacuar ou com medo e insegurança, porque o seu sistema nervoso, sabe aquela expressão, tô com o cu na mão? Então, tá refletindo ali. E tá refletindo, então, também no seu canal. Porque o seu canal é uma musculatura lisa. E essa musculatura lisa, ela reflete o seu sistema nervoso. Se você tá ansiosa com medo, você não tá respirando. Você provavelmente também tá trancando a sua mandíbula. E se você tá trancando a sua mandíbula, você tá reforçando ainda mais esse trancamento da sua pelvis. Porque eles estão conectados por fascias musculares. E essas fascias musculares, meus amores... E aqui eu não sei mais se tá fazendo sentido para vocês, porque aqui já ativou o modus. Elisa precisa ser inteligente. Mas para mim isso faz muito mais sentido explicando para vocês. Se vocês estão com o corpo tenso, essa musculatura da sua base tá tensa. E se essa base ela tá tensa, ela vai se anestesiando. Então, seja pelo estilo de vida de vocês, com pouco movimento, seja pela falta de expressão, esse corpo ele tá anestesiado e tenso. E é forte falar isso, porque está tudo conectado, essas fascias musculares conectam todo o seu corpo. Mas principalmente essa região aqui da sua mandíbula e da sua expressão está conectada com a sua pelvis. E eu vou explicar. Vamos fazer um exercício? Se você... Ai, tem um bichinho aqui. Se você inalar e exalar e estiver prestando atenção em como que está a base do seu corpo, você vai perceber que ao inalar, a sua vulva, a sua pelvis, o seu períneo, ele vai fazer assim, ó, para baixo. E ao exalar, ele vai retornar. Você também pode, então, começar a entender que não é só a voz, mas também a sua musculatura está reagindo à tensão, inclusive contida aqui. E que interessante, né? Quando a gente engole um sapo, qual é a parte que mais tensiona no nosso corpo? Quando você dá aquele sorriso amarelo, quando alguém te atravessa e você não diz não, ou quando você está dizendo constantemente sim para as pessoas, você fala, sim, opa, eu faço. Eu não sei, mas aqui, ó, tá tensionando. E esse é um dos pontos do nosso corpo, principalmente nas práticas de liberação emocional, que acumulam, sabe qual emoção? Principalmente a raiva. E sabe o que a raiva fala pra gente? Porque todo mundo teme sentir raiva. Todo mundo, assim, eu não vou dizer pra você que eu sou fã da raiva, que eu gosto de sentir ela. Mas dentro do meu processo, entender e abraçar essa raiva que eu sentia me fez entender e desenvolver uma inteligência, aprender a lidar com essa inteligência, porque a raiva ela se expressa como, gente? Quando você se sente ameaçado, quando você se sente atravessado, né? Quando se sente invadido, você sente raiva. Então esse medo do julgamento, e você não está se defendendo, porque a raiva vai te convidar a isso, a se defender, assim como quando a gente sente medo. O medo ele tá falando o que para o nosso corpo? Quando a gente traz para essa parte mais animal. Porque assim, a gente tem um cérebro reptiliano que vai berrar alto. O medo tá falando que a gente em algum nível está se sentindo em risco, em perigo. E o que a gente precisa fazer para o nosso corpo quando ele está se sentindo em perigo? Acolher, entender se esse perigo inclusive é real ou não. E o que normalmente a gente faz é, mesmo com medo, sustentar as coisas. E lógico, né? A gente precisa questionar se esse medo é real ou não, para que a gente tenha movimento na nossa vida. Porque sempre quando a gente, principalmente quando está nessa entrega orgástica, está buscando mudar referências sexuais, mudar as nossas ações, a gente sente muito medo, porque a gente está questionando toda a programação que nos deram a vida inteira. Inclusive coisas que a gente precisou se proteger.
E a questão é, como que a gente informa para esse corpo que ele não está mais em perigo? Como que a gente informa para esse corpo que ele não precisa mais continuar nessa tensão por conta da raiva que a gente sentiu, mas a gente não se defendeu? Normalmente a gente vai para duas polaridades. Ou a gente tensiona, silencia tudo, ou então a gente vai para a explosão. Só que nessas polaridades a gente não ganha nada. O que a gente precisa é começar a abraçar essa parte nossa, inclusive para então usar essa energia da raiva, para ao invés de chegar nesse espaço de silenciamento, de tensão ou explosão, porque eu tenho certeza que ninguém explode com quem é maior do que a gente, no sentido de que vocês nunca vão me ver, né? Talvez quando eu era mais nova, sim, hoje não. Vocês nunca vão me ver eu batendo boca com alguém que é 2 metros a mais do que eu, tenho 1,54 m. Eu vou usar toda a minha energia da raiva para dar no pé e não explodir com essa pessoa. Provavelmente eu vou explodir com outra pessoa que não tem nada a ver com isso. E é um ciclo vicioso da dor. E como que a gente lida então? Né? Porque, cara, se a gente sente raiva, quando a gente começa então a entrar nesses espaços, percebendo ou não, o nosso corpo está expressando e a nossa pelvis também. O que acontece, principalmente a raiva, ela está falando de limites. E quais são uma das regiões do nosso corpo que mais é atravessado o limite? Somos nós, no sexo. A nossa vagina. Seja também o atravessamento dos nossos limites, dos nossos tempos, dos nossos espaços. Estão falando, inclusive, do nosso ciclo menstrual. E é forte isso, né? A nossa voz. Qual que é a nossa voz? Você tem reprimido essa voz? Você tem explodido essa voz? Ou você tem, inclusive, falado, reconhecido como que teu corpo funciona para dizer os bastas necessários? Quanto que você tem dito também sim para o seu prazer? Porque muitas vezes isso é um condicionamento que a gente aprende, dizer sim sempre para o outro, sem nenhum filtro. Porque a minha programação sempre foi ser uma boa menina. Cara, até hoje eu luto com essa boa menina. Todo dia tem, né, a gente vai, o que eu abro mão de mim para ser amada e aceita pelas pessoas? De como eu deveria ser, sentir, agir, me comportar. E isso é um questionamento que eu trago para vocês, quanto que vocês abrem mão. E quando a gente traz para a área do sexo, ainda mais. E é muito forte, né? Porque então a gente começa a fingir orgasmo, a dizer sim para transar sem não ter a mínima vontade, porque de certa forma a gente tem uma programação também que se não tiver em casa, o macho vai procurar fora, né? Então a gente anula então esse corpo, esse tempo, essa necessidade, inclusive o direito de dizer não, para nutrir uma parte nossa que às vezes é muito do inconsciente, de que tem que estar sempre disponível. Às vezes para tua mente está tudo bem, mas o teu corpo não. E é muito forte, né? Porque quais são os 2 principais centros de poder do nosso corpo? Principalmente de um corpo com vulva, útero. É a nossa expressão, é a nossa fala e o nosso sexual. Porque eles nos conectam com o poder pessoal, do poder de escolher, o poder, inclusive, de reconhecer as nossas necessidades, os nossos limites, os nossos desejos. E quando a gente trava a nossa voz e trava a nossa sexualidade, a gente começa a se anular. A gente vai de 2 ou uma, ou ir para comportamentos extremamente explosivos, que não necessariamente nos fazem bem, que geram mais culpa, mais vergonha, ou então a gente vai para completa anulação. Então, quando a gente traz para o parâmetro sexual, existem 2 polaridades aqui. Ou então a gente começa a negar o sexo, a gente começa então a diminuir o nosso desejo, a gente começa então a rejeitar essa parte nossa, e isso é muito inconsciente, ou então a gente vai para uma outra polaridade, que é muitas vezes, né, abrir mão desse corpo para agradar outra pessoa, e isso vai continuando a atravessar. Às vezes pode até ter o fogo, mas é muitas vezes nesse fogo de desejo, quando está frente a outra pessoa, a gente anula aquilo que a gente sente para suprir essas expectativas. Porque é como se o nosso poder estivesse todo fora e não conectado dentro. Como se tivesse uma desconexão. E é muito forte porque aonde está essa repressão, existem 2 portas para libertar. Não só pelas fascias musculares, porque então se a gente relaxa a nossa mandíbula, deixando cair o nosso lábio inferior, a gente percebe que lá embaixo, respirando ou não, ele também relaxa. Mas a própria vibração das nossas cordas vocais também nos ajudam a expandir e a desbloquear.
E aqui eu nunca vou falar para você, então finja orgasmo. Não, nunca, porque você está ensinando as outras pessoas que você está gostando de algo que não, claramente você talvez não esteja gostando, que você quer que acabe logo, e ao invés de explicar, falar, não quero mais, não tá legal, tá machucando, a gente aprendeu a sustentar, a segurar, a aguentar o tranco. Isso é forte porque a gente aprendeu a aguentar a violação do nosso corpo. E é muito forte também que, ao mesmo tempo que a gente tem uma super chave, né, então, que foi reprimida, essa mesma chave é o que potencializa, porque a nossa voz, o simples fato de a gente fazer, de gemer, soltar, relaxando, a gente vai ajudando nossa pelvis a relaxar. E olha só que incrível, não só a pelvis a relaxar, mas ajudando então todo esse sistema nervoso a relaxar, assim como com a respiração. Olha só que incrível, quando você começa a vocalizar, né? Essa semana, inclusive, eu coloquei um vídeo do movimento da vibração das cordas vocais, que inclusive é muito semelhante, né, à nossa genital, inclusive toda a nossa laringe, né? Quando a gente vê fotos, né, de como é esse sistema, é muito parecido, inclusive, com o nosso canal, o nosso útero e os nossos ovários. É uma grande viagem, mas sim, é muito parecido, são sistemas reflexos, mas a vibração das nossas cordas vocais está totalmente conectado por um nervo, que se chama o nervo vago, que está ali conectado ao seu útero, ao seu cérvix, e o cérvix fica no final do seu canal. Então ele também reflete na musculatura do seu canal vaginal. E o nervo vago, se vocês não sabem, é um dos nervos que passam pela frente do nosso corpo, que ele vai vagueando. Ele é diferente, por exemplo, do nervo pudendo, que é o responsável pelo orgasmo clitoriano, do nervo pélvico, que também está ali, principalmente é o responsável pelo orgasmo da área G, que é onde vem então a liberação das nossas águas e que também tem um potencial orgástico lindo. O nervo pélvico vai ajudar também esse relaxamento do nosso canal vaginal, mas eles passam tudo pela nossa coluna. Passam aqui pelo nosso sacro e sobem pela nossa coluna para se conectar com o nosso cérebro. O nervo vago, ele é diferente, ele passa pela frente do nosso corpo. E esse nervo vago não é só responsável pela vibração das nossas cordas vocais, mas também, sabe pelo quê? Pelo bombear. Ele ajuda no bombeamento da musculatura do seu coração a bombear sangue para o seu corpo, ajuda o seu pulmão a bombear, a produzir ar. Não vou saber essa parte do sistema. Vai ajudar, inclusive, no seu sistema digestivo. E é um nervo essencial, sabe para quê? Para o equilíbrio emocional. Muitas vezes a gente não percebe o quanto que expressar, vocalizar, muitas vezes é uma grande chave para a gente sair dos altos níveis de estresse, de ansiedade e voltar para o presente. E esse nervo vago, ele está conectado então com o útero e o cérvix, que quando propriamente estimulado, faz com que a gente expanda e tenha outros níveis orgásticos, que é totalmente diferente da sensação clitoriana. Isso tudo através da vocalização. Existem práticas, né, inclusive da alquimia sexual e do tantra, em que a gente vai ativando a energia através do relaxamento e da pulsação consciente do nosso assoalho pélvico, onde a gente vai vocalizando e a gente vai aumentando esse calor. E é muito interessante porque existem várias práticas, né, que inclusive a gente começa a entender como isso funciona quando a gente começa então a brincar e a perceber o quanto que a nossa voz, o tom, ele fica mais agudo. Agudo? Eu vou falar da forma como eu entendo, ele fica mais fino ou mais grosso, dependendo em qual região do nosso canal, através da musculatura do assoalho pélvico, a gente contrai. Ele vai mudando, inclusive, o tom. Isso vocês podem fazer o teste, né? Contrair, às vezes, só então, dar um comando para contrair só a entrada, né? Contraindo levemente, se você parar para pensar, né? Se o nosso canal ele pode ser dividido em 3 partes, né? Então, se você contrai 1, 2, 3, cada vez um pouquinho mais forte, relaxa, né? Não vamos deixar tenso, não, só contrair não adianta. Você precisa desenvolver essa musculatura, retomar o movimento, que é um dos pilares. Se você contrair somente essa base da sua vagina,
ali perto do períneo, dar esse comando para a musculatura do seu assoalho pélvico e soltar o som, ele vai sair um som. Se você começar a treinar e trazer a consciência, né, porque as primeiras vezes talvez vocês não consigam identificar a variação, mas à medida em que você vai subindo a contração, você vai percebendo que ela vai mudando. Então é ele vai mudando levemente a tonalidade, o tom da sua voz. E é lógico, né? Precisa de um treinamento básico para você começar a escutar, mas é tão interessante quanto impacta. Muitas vezes a gente fica muito nesse mental de como tem que ser, muitas vezes ele atrapalha a gente em se entregar, em se conectar com as sensações, e a gente esquece que a gente tem alguns pilares básicos para romper a mente e se conectar mais com o corpo. E um deles é inclusive a própria vocalização, porque a vocalização, depois de um tempo em que você começa a soltar o som, expandindo, não fingindo, ele vai ajudando você a romper a mente. Então, às vezes, quanto mais você solta a voz, mais fácil é de, inclusive, o seu corpo começar a vibrar e a expandir a energia e a produzir essa onda orgástica, não só das suas genitais, mas tem práticas do Tantra que a gente começa a estimular os sentidos em determinadas partes do nosso corpo, e muitas vezes não é nem genital, e a gente fica só... E a gente entra em estados orgásticos, somente tocando esse corpo, respirando, movimentando e relaxando ele, tendo pulsações, sim, então de leves contrações e relaxamentos da musculatura do nosso assoalho pélvico, mas acima de tudo, prestando atenção de que ele não esteja enrijecido, porque onde a tensão há bloqueio. E o que a gente precisa é abrir esse corpo, é abrir para expandir essa energia. E eu sei que muitas vezes é foda, porque... eu falo palavrão, tá? É muito desafiador, porque a gente aprende que a forma como a gente tem que ter o sexo é muito parecido com a pornografia, e a gente aprende então que precisa ser rápido, precisa ser no tenso, precisa se contrair inteira para alcançar o mais rápido possível. E talvez de início até te sirva para algo, mas se você quer vivenciar essa potência, você precisa começar a integrar esse corpo. E um corpo que inclusive nunca é movimentado, uma pelvis que se encontra enrijecida, ela está danificando inclusive o seu sistema nervoso, de enviar os sinais, seja do nervo pudendo, do clitóris, da área G, do seu cérvix, né, de mandar os sinais para o sistema nervoso, do toque, do estímulo, para a tua mente entender que é o prazer e retornar. E isso vai danificando, inclusive, aumentando o tempo de resposta do seu corpo, dificultando essa entrega ao prazer. Só que muitas vezes a gente acredita, eu vou fazer uma vez no autotoque, sendo que eu tô com o corpo anestesiado uma vida inteira, né? Que eu vou fazer então uma vez, tocar, vocalizar, mexer a raba. A gente passa o dia inteiro sentada, a gente quer mexer a raba, quer fazer as coisas tudo na pressa, na tensão e ter um mega resultado. E é por isso que a minha proposta para vocês é começar a praticar e a brincar com isso no dia a dia. Porque essa força sexual de vocês, inclusive o movimento, a respiração, a vocalização e o próprio relaxar, não só vai aumentar a sua energia sexual, não só vai aumentar essa possibilidade de prazer, de expandir, de desbloquear essas coraças que eu falei tanto para vocês ao longo, mas acima de tudo é voltar a ser um lugar seguro dentro desse corpo, explorar esse corpo, e aprender a entender quais são os limites dele para poder expressar. Muitas pessoas me perguntam, Elisa, por que você sempre faz práticas de alquimia sexual, tá sempre postando aí nos stories? É que essas práticas, gente, elas servem não só para isso, não só para o sexo em si, não é só para o prazer, embora eles trazem um benefício incrível, né, de sensibilidade, de inclusive para ajudar o seu ciclo menstrual a diminuir as desarmonias, então cólica menstrual, inclusive a retomar o movimento natural do seu útero para ele ser orgástico, porque o útero tem uma capacidade orgástica, pasmem. Só que do jeito que a gente anda vivendo essa sexualidade, desrespeitando o nosso tempo e o nosso ritmo, tá tudo tenso, não tem espaço nem para ele crescer, porque o útero cresce quando ele está, então, produzindo, né, o endométrio para ele ser liberado no sangue menstrual.
ele aumenta de tamanho e diminui ao longo do nosso ciclo menstrual. Só que essa tensão, inclusive, faz com que ele perca o movimento, além de toda a coraça e desconexão com a nossa pelvis no dia a dia. As pessoas me perguntam por que eu faço essas práticas, porque, acima de tudo, eu, assim como qualquer outra pessoa, também tenho meus estresses, também tenho meus problemas, também tenho as minhas questões. E quando eu faço essas práticas, não é só para aumentar o fogo no rabo, porque já tem bastante, eu confesso. Mas, acima de tudo, é aumentar, então, esse espaço de conexão com o corpo. Quando essa energia sexual ela começa a movimentar, eu ajudo o meu corpo, mesmo quando eu estou cansada, a produzir energia vital, porque energia sexual em movimento, ela produz energia vital, e a libido é isso, é energia vital em movimento, vontade de ver a vida com prazer. Eu não entendi a sua pergunta, Anderson, eu vou precisar depois subir aqui para ler, tá bom? Ou se você puder repetir ela novamente, tá bom? Mas olha só que incrível. E também começar a desbloquear, porque a gente acha às vezes que sabe quais são as nossas necessidades, mas será? Quando você tem vontade de dizer não, você diz não? Quanto que você se sente acuada quando precisa colocar limite em alguém para atender uma necessidade sua? E lógico, né? Se você tem um filho, se você está em horário de trabalho, né, e você não é autônomo, é realmente mais desafiador, sem sombra de dúvidas. Mas no seu dia a dia, o que você faz por você? O que você faz para lidar com esse cansaço? O que você faz, então, para voltar a conectar com esse corpo? Ou será que você, e isso não quer dizer que é errado, só usa o prazer para dar uma anestesiada e dormir melhor? Então você usa os artifícios mais rápidos, enquanto que o prazer poderia ser uma grande porta de expansão, de conexão e de muito autocuidado. E é muito forte, né? Então essas práticas de alquimia sexual, elas vêm para a gente recuperar esse espaço da nossa voz, recuperar esse espaço dentro do nosso corpo, melhorar a nossa vida sexual, nossa vida íntima. Mas acima de tudo, o que eu vejo de maior transformação em mim foi começar a brincar mais com a vida e recuperar partes minhas que pareciam estar esquecidas de tanto medo, de tanta raiva, de tanto medo do julgamento, de tantas e tantas inseguranças. Elisa, isso significa que você não tenha mais insegurança? Gostaria de não ter, mas eu tenho, assim como qualquer outra pessoa. Só que essas práticas me ensinaram, e isso é a melhor forma de você identificar quando alguém está lidando bem com os seus traumas, com os seus processos internos. Né? Porque quando a gente engatilha, a gente entra em altas doses de adrenalina e respostas automáticas para se defender, para fugir, congelar, né? Muitas vezes fugindo de algumas situações, espaços, inclusive dos conflitos, assumindo responsabilidades, mas a melhor forma de você saber se você está processando bem os traumas e experiências negativas da sua vida é que, ao invés de você assumir essa voz avassaladora dentro da sua cabeça de autocriticismo e elevados níveis de autojulgamento, cobrança de como você deveria ser, que geram tanta vergonha e culpa, que inclusive estão extremamente armazenadas na sua pelvis, é quando você começa a desenvolver, então, um espaço extremamente amoroso com você, de compaixão. E eu sei, vocês foram ensinadas a ser carrascas consigo mesmas, de autocobrança, de ser sempre uma pessoa melhor, de sempre atender às expectativas do outro, porque isso é o que ensinam para ser uma boa pessoa. Não, melhor, uma boa mulher. Né? Mas a verdade verdadeira é que quando você começa a lidar com você, da mesma forma como você lida com o mundo, é assim que você começa a lidar. O primeiro passo para você começar a lidar com os seus traumas de uma forma positiva. Isso não significa que vai ser sempre tudo perfeito, mas que você tem um olhar menos julgador e muito mais consciente e de autovalidação. E isso é muito bonito. Porque quando eu comecei, então, a autovalidar as minhas potências, as minhas qualidades, foi quando eu comecei a colocar a cara aqui, ó, nesse celular, foi quando eu comecei a dizer não, foi quando eu comecei a dizer sim pra mim, quando eu comecei, então, a experimentar o prazer sem nenhum julgamento comigo sobre quem eu sou. E isso é muito forte falar, né? Porque, então, muitas vezes a gente acha que é super bem resolvido, mas não se permite sair do status quo do que deveria ser o sexo e ser o prazer.
E, na verdade, eu acho que entrar nesses espaços com muita amorosidade e validando quem eu era, a minha voz e as minhas necessidades foi a melhor forma de lidar. Foi a melhor forma como eu vejo hoje o quanto que esse processamento vai criando um circuito, né? Eu falo que é um ciclo, a cura ela é cíclica, né? Porque a gente vai se transformando ao longo do processo, vai aprendendo a experimentar de uma forma amorosa e não menos julgadora. Porque quando a gente se julga, a gente começa então a negar quem a gente é para atender uma expectativa, ou então a gente começa a congelar em passos importantes da nossa vida. E a voz, ela começou a surgir principalmente, né? Então, nessas expressões de experimentar a voz e o quanto que isso melhorou a vida sexual, mas acima de tudo, o quanto essa voz de botar os limites, de falar aquilo que eu pensava foi essencial. Muitas pessoas acreditam que quando a gente começa a dizer não, dizer basta, para, assim eu não quero, né? É como se a gente criasse barreiras dentro de uma relação, seja de amizade, seja uma relação sexual, seja uma relação com os familiares. E a verdade verdadeira é o seguinte, quando você diz não, você não cria barreira. Você mostra para as pessoas a porta de entrada e como acessa você de verdade, com respeito. Muitas vezes você vai ser chamado de chata, mas uma das coisas que para mim foi o mais revolucionário na minha vida foi que eu não sou chata se eu não aceito que as pessoas brinquem com a minha dor. Eu só estou respeitando quem eu sou. Especialmente no sexo, no prazer. Se eu não sou ouvida, se não é respeitado o meu tempo, eu não sou respeitada enquanto ser humano. E, cara, é sensacional quando a gente começa a entender que se eu não sou respeitada nesse tempo e ritmo, não tem permissão. Esse prazer, ele nunca vai fluir. Esse orgasmo, ele nunca vai ser potente. É importante soltar a voz. Qual que é a voz do seu prazer? Forte isso, né? Enfim, já tô falando... Tinha feito uma aula um pouquinho diferente. Vou ver aqui a mensagem do Anderson. Anderson da Silva. Na minha infância eu sofri abuso sexual e já passei por 3 cirurgias de fissura anal. É normal acontecer na ejaculação, de soltar um pum alto na hora da ejaculação e eu tenho o corpo agitado. Desculpa estar aqui na live, que é só para mulher. Olha, para mim, primeiro, eu acho que eu sinto muito pela sua experiência, né? Sempre vou recomendar muito que você tenha um acompanhamento psicológico, porque não sei se é o seu caso, mas isso está refletindo toda a sua vida. Mas sempre, trauma, ninguém lida com ele sozinho, tá bom? É importante buscar ajuda. Não existe essa de achar que a gente vai resolver tudo sozinho, porque não é. Mas com relação à fissura anal e da ejaculação, soltar um pum alto, normalmente o que acontece, isso não acontece só no caso, então, seu, Anderson, mas acredito que isso também deve engatilhar vários outros processos aí dentro. Mas o que acontece é que, provavelmente, para sustentar a ejaculação, a grande maioria dos homens, eles contraem todo o assoalho pélvico, a próstata, então eles literalmente contraem o ânus para sustentar, porque dá essa impressão de ser mais duro e maior. Na verdade, só está rompendo a realidade, só está rompendo o fluxo sanguíneo, que é o que faz, então, a ereção. A ereção é o sangue nesses tecidos eréteis, então ele amplifica. Nós, mulheres, a nossa vulva, o nosso canal são compostos de tecidos eréteis também, inclusive nosso clitóris. Então, quando você ejacula, é como se há uma liberação e você relaxa tudo. Então, provavelmente, na hora dessa relaxar, é o que escapa. Então, é natural que isso aconteça para muitas pessoas. Então, no teu caso, né, por conta já do histórico, pode ser um pouco mais constrangedor, mas muitas vezes isso acontece, tá bom? É muito mais de olhar também a sua alimentação, né? Não só a alimentação, porque soltar o pum é algo natural do nosso corpo, mas lidar com a amorosidade com você nesse processo, porque muitas vezes é uma reação e também o próprio condicionamento do corpo e da própria musculatura, tá bom? E respirar, tensionar menos, tá bom? E relaxar, tá bom?
E no caso de mente agitada, pessoa agitada, respirar. Respirar. Vocalizar e práticas corporais de movimentar o seu corpo para sair da mente e integrar. Busca ajuda terapêutica e trabalhos corporais. Te recomendaria também um terapeuta neotântrico para estar te ajudando, tá bom? E aí, mulheres, perguntas? Porque senão a gente vai finalizando aqui a live. Sei que eu já falei bastante. Essa é uma live, né, onde eu queria falar mais sobre os pilares dessa alquimia sexual, o impacto dela no nosso dia a dia, quanto que é importante a gente liberar a voz, porque eu vi que muitas mulheres, né, ficaram chocadas, né, primeiro com o simples fato da fisionomia, né, da anatomia ser muito parecida, então da vibração das nossas cordas vocais, do nosso laríngeo, né, de todo o nosso sistema ser muito parecido com a nossa pelvis, né, vi que havia dúvidas e achei que era uma deixa para a gente falar mais sobre esse assunto. Se reconectar com a pelvis, reconectar com a nossa voz é essencial não só para uma sexualidade uterina mais potente e orgástica, mas também para a gente recuperar esses centros de poder dentro do nosso corpo. E o quanto que a alquimia sexual e os 5 pilares, que é a consciência, prestar atenção naquilo que está acontecendo na sua mente e no seu corpo, o relaxar, a vocalização, o movimento e a respiração, não mas respirar. Isso muda e amplifica as sensações, trazendo uma sensação de segurança. Na próxima semana eu vou abrir para vocês, liberar um mini curso de 7 práticas de alquimia sexual para vocês desbloquearem o corpo com amorosidade, né? Para vocês estarem usando no dia a dia práticas para melhorar o ciclo menstrual, aumentar a sua vitalidade, diminuir o cansaço. Não vou falar liberar as emoções, porque a gente não libera, a gente alquimiza, a gente desenvolve uma inteligência emocional e abrir espaço nesse corpo para ele expandir mais prazer, sensibilizar, expandir, potencializar o prazer que vocês merecem. Então fiquem ligadas. Então a gente vai encerrando por aqui a live. Gostaria de saber como que foi para vocês, se vocês gostaram, tá bom? Eu fiquei muito feliz, falei mais que a boca, né? Tinha feito até um mapa mental mais detalhadozinho, mas achei que seria interessante também fazer nessa vibe. E foi muito importante para mim, faz um tempinho que eu não apareço aqui sozinha. E se vocês têm algum tema que gostariam que fosse falado mais, me avisem, mandem mensagem no direct, que daí a gente faz uma live nas próximas semanas sobre, tá bom? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Gratidão por terem ficado aqui mais de 1 hora comigo, né? E é isso, gente. Tchau, tchau, Mirtácia. Tchau, meninas. E tenham uma ótima noite, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. E tchau, tchau.